O estúdio Pops tem o prazer de receber hoje uma das mentes mais brilhantes quando nós falamos em provas técnicas e periciais. Eu estou aqui com o Stefano Scalon Cruvinel, um autor, uma cabeça fantástica que eu até brinquei com ele agora há pouco, que no nosso universo ele vive um mundo diferente. Eu falava nas minhas aulas que o advogado tem que ter a visão além do alcance. E esse universo, né, propiciou o nosso entrevistado, Stefano Scalon, em desenvolver e passar para nós, advogados, uma grande obra, A Evolução Tecnológica e Impactos no Judiciário. Seja bem-vindo ao Estúdio Obrigado. Pops, para nós é uma honra recebê-lo e nós gostaríamos que, de início, você falasse um pouquinho sobre a obra. Obrigado pela oportunidade, professor Lira. A todos que estão ouvindo, essa obra ela vem para materializar o que muitos não enxergam que é possível ser feito. Existe uma lógica dentro de empresas inovadoras que é dizer que você tem que experimentar muito para chegar ao resultado. A obra ele é o reflexo de muita experimentação, muita dedicação e muitos resultados colhidos com isso, Grandes cases. grandes cases. Grandes cases. E com base nisso, eu senti a necessidade que eu precisava passar esse conteúdo para as pessoas de uma forma acadêmica, de uma forma científica, em termos materiais, porque até o título da obra, né, nós estamos passando por uma revolução, não é nenhuma evolução. Nós estamos num cunho de dependência tecnológica num nível exacerbado. Então, a obra vem para materializar de forma científica tudo que, nestes longos anos de carreira, eu venho preconizando, venho ideando, né? A gente fala em startup que idear é pensar além da fronteira, pensar longe e prototipar. Porque não adianta nada você ficar só na ideação, ideia, 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 não executa, não erra, o erro é a sua escola e também não chega em resultado nenhum. Então tem que prototipar e executar e sim validar aquela ideia. Então, para as pessoas que vão ler esta doutrina, a mudança de formato, de entendimento do judiciário sobre temas tão novos, tão complexos e tão necessários na nossa vida. Todo momento eu costumo dizer, nós estamos bebendo água aqui agora. Você prefere ficar 6 horas sem água ou sem seu celular? Reflita um pouco. A doutrina ela vem para mostrar que o direito mudou, que a interpretação do judiciário modificou, que existe cultura probatória em outros países que a gente pode importar e melhorar nossa arquitetura jurídica no Brasil, que existe previsão legal com o advento do novo CPC 2015, com essa questão da produção antecipada de prova, essa cultura da prova como elemento essencial para a justiça, tirando e protagonizando o papel das partes e não só do juízo. Então, as partes, assim como você, como eu, num processo, ou mesmo a própria pessoa em sua carreira, ela tem que ser protagonista do seu próprio destino. E as pessoas esquecem que se você está onde você está é por única e exclusiva culpa ou responsabilidade sua. Então, acho que essa doutrina ela vem para trazer esse book de práticas do nosso escritório, da nossa empresa, e mostrar um pouco do tanto que o judiciário precisa, evoluiu e está passando por uma evolução ou uma revolução. Eu, eu gosto muito de ouvir essa palavra revolução, revolucionário, não é? Porque, veja bem, o direito evoluiu. O direito acompanha a evolução cultural da sociedade. Mas quando nós nos deparamos dentro do universo jurídico com a questão da inteligência artificial, com a questão, tá, da produção antecipada de provas, com a questão para o operador do direito, quer ele esteja na parte autora ou com a parte requerida.
e de repente ele pega uma obra dessa magnitude, eu posso falar, Stefano, que nós temos uma visão diferenciada em cima de uma prova pericial que ajuda muito o advogado a chegar no resultado da justiça. Eu posso falar isso? Eu diria que de 5 anos para cá não é pode, deve. Bacana. O judiciário de 5 anos para cá, e quando eu falo o judiciário, eu falo porque são hoje 18 indo para 19 estados na nossa atuação, mais de 22 mil processos auditados e milhares de clientes atendidos. De 5 anos para cá, professor, o direito material mudou. Todo mundo sabe, todo mundo estudou na faculdade de Direito que o que ganha processo é prova. A questão não é o que, é como. Sim. Que tipo de prova? Como apresentá-la? Como apresentá-la? Qual a forma admissível e probatória? Quem vai sustentar esta prova em ambiente forense digital, ou seja, numa perícia digital? O judiciário tem entendido brilhantemente que não se julga processos técnicos sem perícia. E quando se julga, pode se julgar errado. E tem entendimentos nos tribunais judiciais do Brasil, TJSP, TJRS, TJ Santa Catarina, TJ Goiás, TJMG, que dizem que mesmo sem a provocação das partes, buscando uma prova pericial, o juízo de ofício deveria ter suscitado a prova pericial. Os próprios desembargadores estão dizendo que mesmo sem provocação das partes, o juízo de primeiro grau deveria ter suscitado a prova pericial para fomentar a sua decisão. Ao contrário, ficaria hercúleo, ficaria difícil decidir ou mesmo contaminaria a própria decisão. E para nós, advogados, operadores do direito, eu quero colocar um caso específico para a gente ter acesso a essa questão e a importância da prova pericial. Durante um processo de conhecimento, até a sentença, eu tenho a sentença, não teve perícia. Na fase recursal, é possível, Stefano, eu buscar o conteúdo da prova pericial para reverter o processo ainda? Diria que é a medida mais eficaz. Dado essa evolução de entendimento do judiciário, dado a complexidade tecnológica que nós estamos vivendo, Sim. dada a dificuldade material do douto juízo de julgar um tema o qual ele não conhece, e dada a tese majoritária para anulação de sentença em grau recursal, cerceamento de defesa, somando esses quatro parâmetros ou fatores, é impossível julgar uma ação judicial sem prova técnica. A partir disso, vence os entendimentos e as anulações de sentença em grau recursal, carreando um laudo de auditoria, e aí veja a diferença. O brasileiro ainda está aprendendo a como utilizar a assistência técnica, a como solicitar a prova pericial. Nós já estamos na camada de auditoria técnico-judicial. Olha só. Trazendo dos Estados Unidos essa cultura da importância probatória. A questão do discovery. Exato. O que é nos Estados Unidos? Lá, o dono da prova não é o juízo. O dono da prova é a parte. Não existe o perito do juiz nos Estados Unidos. Existe o perito das partes. E é obrigatório ter. O escritório de advocacia é obrigatório ter um perito dentro do seu escritório. Ele é obrigado a custear as custas do processo para o seu cliente. E o ônus e o bônus também do escritório. Aqui no Brasil, o ônus é só do cliente. E dentro dessa perspectiva, você acredita que o nosso direito brasileiro, ao ter a implantação do discovery, né, que a gente percebe que é a produção antecipada de provas através da perícia, nós estamos evoluindo e os nossos tribunais têm acatado e aceitado essa questão probatória como uma inovação?
O discovery nos Estados Unidos é muito mais amplo do que a produção antecipada de prova no Brasil. O discovery é um juízo de admissibilidade de prova nos Estados Unidos. A produção antecipada no Brasil, ele é um instituto autônomo, independente, que visa preservar a evidência e, eventualmente, fazer um julgamento de mérito sobre aquela prova. Então, ele é análogo, mas ele não é igualitário. O juízo de admissibilidade de prova dos Estados Unidos é mais avançado do que no Brasil. Mas antes da gente chegar no avançado, vamos fazer o básico. Sim. A produção antecipada de prova no Brasil, ele é um instituto autônomo independente que reduz o risco do cliente, o risco do advogado no processo. Porque ele passa, ao invés de ele passar por toda uma trilha de uma ação de conhecimento normal, com um risco financeiro sucumbencial para o seu cliente, para depois pedir uma perícia nesta ação, ele já entra direto com a produção antecipada sem risco, produz a prova, preserva a prova, e daí para frente ele toma as decisões jurídicas junto ao seu contratante. Então ele preserva o seu cliente, ele preserva o risco, e ele parte por uma lógica de vou ver a prova primeiro, vou fazer a prova dentro do ambiente forense digital primeiro, para depois tomar a decisão do campo jurídico. Senão ele vai tomar a decisão do campo jurídico antes de ver a prova, porque o cliente às vezes não vai dar essa pré-auditoria para ele antes de juizar o processo. E aí entra num campo extremamente complexo que o advogado ele passa a ter que fazer trabalhos que não é dele. Ora, veja, vamos fazer um exemplo. Sim. Tu estás com uma perícia judicial de mecatrônica. Você entende alguma coisa de mecatrônica? Definitivamente não. Como é que você vai definir o rumo de um processo, o tipo de um processo, a categoria das provas de um processo para distribuir uma petição inicial se você não entende do objeto? Você vai ter que estudar, ler, aprender um monte de coisa e ainda Não. assim vai ficar... E nós podemos dizer, Stefano, que até o juiz, que ele é preparado para sentenciar no seu livre convencimento, ele não tem esse conhecimento. E aí eu te pergunto, será que a sua tomada de decisão jurídica vai ser a mais assertiva para o seu contratante, para você próprio como advogado? Uma vez que você está num cenário nebuloso de falta de visibilidade técnica sobre aquele tema? O conjunto probatório fica frágil. Fica frágil. Fragilizado. Expõe o risco ao cliente. Agora, se utilizar o Instituto da Produção Antecipada de Prova, você vai ter, não dispensa um trabalho prévio à produção antecipada de prova, que aí é um trabalho até preventivo, de um escritório de auditoria, para buscar isso, mas também você vai tomar decisões mais tranquilas com relação à ação. Ou, eventualmente, de nem distribuir a ação. Apesar de ser uma ação autônoma, ele não tem um risco jurisdicional para o seu cliente, para você. Se produzir uma prova e não for favorável para você, simplesmente não entra com ação de conhecimento. É uma grande vantagem para o advogado e para a parte ter o conjunto probatório baseado em um laudo pericial, em uma auditoria, antes até mesmo de provocar o judiciário, porque pode ser desfavorável para a parte. E mais, potencial indenizatório aumentado, honorários aumentados, sucumbência aumentada. Vamos trazer um exemplo. Você constrói? Sim, sim. Você tem coragem de construir no terreno do vizinho sem comprar o terreno? Não tem como. Você tem coragem de construir sem avaliar se o terreno é areia movediça? Não tem jeito de você fazer, projetar uma construção sem você conhecer o terreno. E entrar numa construção sem ser engenheiro, construindo no terreno do vizinho e com areia movediça no terreno. Puxa vida. Isso é a base de um processo de uma ação de conhecimento sem produção antecipada de prova. A necessidade, então, do conjunto probatório fortificado em razão de uma auditoria de uma perícia. E mais. Tudo isso é muito bonito no campo acadêmico, científico, estudos, né? São frases bonitas de se verem. Mas vamos falar do resultado? Sim. O resultado está posto. Os tribunais no país de 5 anos para cá não estão querendo julgar e corretamente este entendimento tem sido modificado sem prova pericial. Então, pelo princípio do resultado ou do fim, se o advogado não se atualizar, se a parte não se atualizar sobre isso, eles vão se expor a risco, deixar dinheiro na mesa e perder credibilidade, que é o valor. Além de deixar de ganhar. Deixar de ganhar. E com um outro detalhe, né? Ele já pode começar uma ação
vislumbrando sobre todos os princípios do direito que ele tem uma oportunidade de ganho, mas o conjunto probatório ele já sai perdendo. Veja, eu te vendi esta água. Você tomou esta água e passou mal. Veio a falecer. Quanto vale tua vida? Primeiro eu preciso provar que esta água te deu causa-mortes. Sim. Que ela foi a causadora, o mérito. Perícia 1. Perícia 2. Eu preservei essa água para falar que essa água é a mesma água que você bebeu? Perícia 0. Admissibilidade probatória. Depois do mérito, então vamos voltar. Admissibilidade, se essa água é a mesma. Admissível, é a água. Segundo mérito, esta água foi a que te deu causa-mortes? Comprovado. Terceiro, econômica. As repercussões financeiras. Quanto vale a tua vida? Existem bases e formas de cálculo altamente complexas que não são puramente me manda suas notas que vou calcular. Extrapolam as notas. Quer ver? Tem o bem tangível e intangível. O tangível é pegar a tua receita mensal, tuas dívidas, reduzir uma de outra e fazer um projetado de quanto mais tempo você iria trabalhar, qual mais receita. Esse é o tangível. Versus tempo médio de expectativa de vida de um homem no Brasil. Ok? Sim. Um cálculo relativamente simples. Esse é o tangível, que já é difícil de sustentar, suficientemente difícil. Agora vamos para o intangível. Você estava fechando um contrato no dia seguinte de 10 milhões de dólares, que você ia receber $1 milhão para os próximos dias. E esse contrato dependia de você. Será que sua família não tem direito de ter uma regra de indenização do Stefano, que te entregou uma água envenenada, sobre estes valores? A repercussão financeira. É o dano do dano. É o dano que é o intangível, que somente com auditoria aprofundada vai se chegar ao iter probatório, que dá lastro e aso a isso, para depois se calcular os potenciais econômicos desse contrato. Eventualmente, esse contrato a gente iria analisar, ver que tem esse lastro, que aconteceria este contrato, então você teria um lucro cessantes. Então, fez a prova de admissibilidade probatória, fez o juízo de mérito, vamos fazer o valuation da tua vida, do valuation bifurcou em 2 tipos. Só que neste contrato, nós percebemos via auditoria, e aí a gente tem que sempre buscar a verdade real, que não é só $1 milhão, que você ia gastar 650 mil dólares de custo. Então, na verdade, a receita líquida era 350 mil dólares. Eu não posso calcular a tua indenização em cima do faturamento cessante, e sim do lucro cessante. Tem outras repercussões. E aí nós vamos ter uma grande dificuldade no ambiente judicial, o nível dos peritos brasileiros estão preparados para esse tipo de arquitetura de valuation? Estas regras que eu coloquei aqui de forma simples são altamente avançadas para profissionais que entendam de M&A, fusões e aquisições, regras de valuation de empresas de tecnologia com receitas recorrentes futuras. A gente chama isso em valuation de MRR, múltiplo indenizatório, beta e cheque de perpetuidade para fazer o fluxo de caixa descontado. Pois é. A cada 10 peritos no Brasil de contabilidade, praticamente 9 sequer conhecem os conceitos que eu acabei de citar. É muito importante esse detalhe. Eu sou um advogado que tenho mais de 30 anos de advocacia. A gente não aprende isso na faculdade. E quando eu estava com os meus alunos, eu dava aula, eu falava, não adianta simplesmente fazer o curso de Direito. Você pode até ganhar a ação, se você não souber fazer o cálculo, você vai perder muito dinheiro. Eu posso afirmar, Stefano, que dentro dessa metodologia de aplicar uma auditoria com as suas repercussões financeiras, o advogado ganha o processo ou perde o processo, e se ele não estiver preparado com uma base de auditoria bem feita, ele está perdendo mais dinheiro do que ele poderia ganhar, inclusive nos honorários? Ele está deixando dinheiro na mesa, muito. Não é pouco. Não é pouco. Do que ele não está vendo.
do que ele não consegue enxergar, vamos dizer, dentro do aspecto pericial e dentro de uma prova que pode ter desdobramentos e ampliar os valores da ação. Tropicalizando tuas palavras que foram altamente acadêmicas e bonitas. Você sabe o que você não sabe? Não é a área do advogado. Não é. Não é a área da perícia. É a área da auditoria. Então nós estamos falando, nós até estávamos comentando, a gente tem muita liberdade, conversa muito, né? No universo jurídico existe um mundo diferente que pode ampliar o resultado das questões periciais em pecúnia, em valor. E esta mesa, ele é o processo. Existe um processo dentro do processo que é o processo pericial, que é a base, é o terreno da tua casa. É a base fundamental da ação, que é o negocinho chamado prova. Se ele é a base e está mal feita, todo o resto vai estar mal feito. Então, o advogado e o cliente deixa de receber o que ele está almejando. Ele deixa de visualizar outros potenciais, ele deixa de visualizar os riscos do próprio processo e ele se expõe a um risco financeiro que, em grande maioria, é maior do que o próprio valor pleiteado. Eu já cansei de ver ações de 100, 200, 1 milhão de reais que são entradas para recuperar um prejuízo e, em termos sucumbenciais, o cliente sai devendo mais do que o valor da causa. Puxa vida. Olha, esse podcast com o Stefano, ele é muito bom para a operacionalidade do direito, ele é muito bom para nós advogados, é bom para juízes, para promotores, porque a finalidade do processo, todo processo, se ele não tiver valor econômico, ele não vai para frente, né? Nós, advogados, as partes, todos têm um valor econômico, financeiro em qualquer causa. Esse livro do Dr. Stefano Scalon Cruvinel, uma assumidade em auditorias e em perícias, ele ajuda muito o advogado, com o seu conteúdo, a encontrar esses caminhos. Posso afirmar isso, Stefano? Ajuda e documenta um trabalho de anos já realizado com resultados. Mas mais do que isso, aplica um conceito muito simples: prevenção, reação. O que é melhor? Todo mundo sabe, mas será que nós estamos aplicando o princípio da prevenção? Será que nós estamos utilizando conceitos preventivos? Será que a prova no processo está correta para o objeto da causa que eu busco no judiciário? Quando a gente fala de prova, a gente fala de base. Não sai se definindo estratégias em cima de uma base infundada. Quem é o cliente para falar para os advogados que prova que é boa ou que não é? Se nem o advogado, que é o especialista do direito, o operador do direito, sabe que prova que é válida, que não é, porque ele não é perito, ele não sabe que prova é admissível em ambiente forense, que não tem. Por mais que ele estude, será que ele quer escalar isso em tempo e receita dele, ou ele quer trazer para o bojo uma parceria preventiva antes de distribuir a ação ou antes do saneamento do feito? Ou vai ser reativo para deixar o processo, para chamar alguém no momento que for nomeado um perito? Cuidado, aí pode ser tarde. Sim. E não é tarde para reversão, é tarde para custos avançados do cliente. Ora, às vezes, a perícia nomeada não soltou o laudo ainda. Mas será que estávamos conversando mais cedo aqui com outro advogado, será que aquele perito é o adequado cientificamente, tecnicamente para aquele tema? Será que os quesitos estão corretos? Tem muito si. O que a doutrina fala é o seguinte: o direito material mudou, o papel das partes deve ser protagonista e não se deve ser reativo, contratando assistente técnico, perito, auditor, quando nomeia o perito. Tem que ser preventivo e proativo e trazer isso antes. Escala em tempo, em resultado
em despesa. E lembre-se, poucos sabem, artigo 84 do CPC, o investimento realizado em consultorias técnicas no processo ou perícia são reembolsados pela parte que perde. Sim. Ninguém sabe disso. Ninguém usa. Quer dizer, não é a própria parte. Não é Se a parte despesa, está ganhando, não é despesa para ela, é investimento. investimento. Que em alguns tribunais é reembolsado com eventuais juros e correções monetárias da data do desembolso. O que a gente está fazendo aqui, Lira, e eu falo nós, como operadores do direito, eu no campo técnico, você no campo jurídico, é levar conhecimento para as pessoas. Cultura. A cultura de prova no Brasil está engatinhando, mas já começou esse movimento. De 5 anos para cá, eu tenho visto a mudança dos tribunais de entendimento. Quando tem perícia mal feita, anula a sentença e manda voltar para fazer outra. Ou anula a própria perícia. Quando não tem perícia, os tribunais têm entendido claramente e objetivamente que, independentemente da provocação das partes, deve-se voltar. Logo, se conclui de forma não tão técnica, mas de forma por analogia ou osmose, que a prova é a parte mais importante do processo. Aprendemos isso na faculdade. E um detalhe: enquanto os nossos tribunais, os nossos julgadores, principalmente em instância superior, já estão fazendo parte dessa evolução técnica com a prova pericial, muitos aqui embaixo, na primeira instância, nós advogados, porque eu penso o seguinte, sabe, Stefano? Quem começa o processo, quem faz a tese do processo, tá, para o juiz julgar, é o advogado. E ele não está tão avançado nesse conhecimento técnico, probatório, pericial, quanto os julgadores. Por isso a importância de conhecer não só o direito, mas também a prova técnica pericial. Estou no caminho certo? Exatamente. E não só conhecimento técnico. O currículo é importante, o conhecimento é importante, mas a experiência e o cabelo branco faz toda a diferença. O mundo perfeito, Lira, é trazer não só aquele que tem a proficiência técnica, acadêmica, científica, mas a expertise prática, material, objetiva sobre o tema. Sim. Você pode pegar o melhor profissional de mecatrônica naquele exemplo do país para você. Vai ser bom, vai te ajudar. Mas ele já te ajudou a vencer algum processo? Já venceu algum processo? Já te ajudou numa composição de um acordo com o réu num processo contra aquela mesma empresa de mecatrônica? Não. Então você vai melhorar um pouco, mas não vai resolver de forma objetiva. Então são 3 campos. Uma, melhorar a assertividade do processo. 2, reduzir o tempo. 3, principalmente o tempo, basicamente, quando o réu é muito experiente ou uma empresa muito grande do outro lado, tome cuidado que você vai se iludir não pedindo perícia, achando que vai acelerar o time do processo. Não. Se for favorável para você, eles vão anular no tribunal para voltar para ter perícia. Se for desfavorável para você, você não vai conhecer esses meandros, parabéns, se expôs, não recebeu o que tinha que receber e ainda expôs seu cliente a risco jurisdicional. Em qualquer aspecto, o segredo é fazer antes. O segredo é saber. O conhecimento não tem preço. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, assertividade, redução de tempo e possibilidade de aumentos indenizatórios. Veja. E para fazer um fechamento nessa interpretação, a gente pode dizer claramente que a participação do auditor com a perícia, com o conhecimento técnico da prova, é de fundamental importância para o advogado, para a parte e para o andamento processual. Exatamente isso. E mais. Cuidado com... Quando a gente fala auditor, passa a mensagem para o advogado, para o cliente, que você vai estar sendo monitorado. Não, a auditoria é uma categoria. Existem categorias de profissionais. Existe no meio técnico a categoria técnico. Existe no meio ambiente forense a categoria peritos. E existe essa importação que nós fizemos dos Estados Unidos para cá da categoria auditoria. São categorias de qualidade profissional diferente. Perfeito. Qual que é o segredo da frase do Einstein? Você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então o brasileiro ele quer ganhar um processo,
remunerando mal o seu corpo jurídico, não dando insumos, munições para o advogado, técnicas, provas, não dando um assistente técnico, um perito, um auditor, minimamente, para o advogado. E quer aí cobrar o advogado o resultado. Não funciona. Então, se você quer um resultado eficaz, relevante e rápido, isso tem que ser bem remunerado, tanto para o advogado quanto para o perito. Então, não falo perito do juízo só, falo perito do seu lado. Então, o brasileiro ele tem um DNA de querer levar vantagem. A gente Sim, tem que acabar com isso. que é a lei do Gerson. A gente tem que acabar com isso, com essa cultura. Nossa. Veja, você está se expondo a risco. A conta é o risco. A conta é a receita futura. É quanto você vai oferir, quanto que você vai ter que pagar se você perder. E se você tem para investir. Se você tem, vale o investimento, porque isso que vira receita para você, vira retorno. E é nesse ponto que o advogado pode ampliar o seu ganho com relação aos honorários. E mais, levando o quê? Cultura para o cliente. Olha, cliente, eu estou aqui, no campo jurídico eu domino, mas esse campo técnico eu estou sem. Se você me trouxer um contador seu interno, um analista e tal, você está aqui, mas o perito judicial está aqui. Esse aqui, de baixo para cima, não vai influenciar. Então, minimamente, tem que trazer um perito para influenciar um perito. Qual é o problema aqui? Querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Vai melhorar as chances? Vai. Mas é totalmente eficaz? Não, porque há uma certa rivalidade entre peritos. Você vai Sim, querer que um perito influencie outro. Eles são tecnicamente concorrentes. E por mais que nesse tema ele esteja atuando como assistente técnico, ele é perito judicial. Ele concorre para o mesmo tipo de demanda que aquele perito do juízo. Tá? com certeza. E aí, qual que é o segredinho? Auditoria. Então, a hierarquia técnica de um escritório como o nosso traz essa diferenciação na parte objetiva do tema, porque muitos podem falar, eu sou auditor, eu sou auditor. O que é o auditor? Eu não estou aqui para auditar o trabalho do advogado, eu estou aqui para ajudar o advogado a ganhar mais rápido, melhor e Nós, trazer esse conhecimento nós para ele. poderíamos falar que o trabalho do auditor é Técnico. Auditor técnico. auditor técnico é uma especialidade de uma perícia mais refinada? É uma perícia gourmet com um entendimento técnico mais relevante que do próprio perito, acadêmico mais relevante que do próprio perito, científico mais relevante do que o próprio perito, tendo expertise prática maior do que o do perito e conhecendo de direito, porque aquilo não é nós estamos construindo um robô no exemplo da mecatrônica. Nós estamos discutindo se esse robô atropelou 10 pessoas e matou. Então, nós estamos discutindo dentro de um ambiente forense, digital, jurídico. Então, também nada adianta você trazer o maior especialista do país em robô se ele não conhece qual é a forma de trabalho e os métodos dos peritos, quais são as falhas dos peritos, quais são os vícios procedimentais que os peritos incorrem pela falta de proficiência técnica, às vezes, do tema. As falhas do judiciário de nomear peritos de engenharia mecânica para perícias de informática. As falhas do judiciário de nomear perito contábil para a perícia de mecatrônica que acontecia. Então, se você não tem essa experiência e esse conhecimento jurídico, inclusive, do tema, A expertise. a expertise técnica é a base para você ter um mínimo elo comparativo para chegar em um deal break aí de 50/50 de nivelamento de chance de estatística de resultado. Sim. Se você quer majorar isso para não, eu quero ganhar este processo, aí você tem que trazer gente que compreenda toda a nuance da situação. Que conheça com profundidade. Não precisa ser especialista no direito igual advogado, mas precisa saber de direito. Não precisa ser tão forte quanto o cara que construiu o robô, mas precisa entender de robô. Mas precisa entender de ambiente de perícia judicial. O segredo é conhecer os três e já ter vivido ações análogas. Aí sim, o resultado do processo vai reduzir tempo em até 33%. Como que, Stefano, é possível reduzir 33% o tempo de um processo aumentando uma fase?
é construir a casa avaliando o terreno antes, fazendo uma boa fundação, olhando se o pedreiro e o mestre de obra têm expertise prática, vendo se o escopo da casa estava lá falando 6 meses. Olha, 6 meses não constrói. Bem construído, uma casa de 3 andares, 1.000 metros quadrados. É 1 ano. Fazendo uma boa avaliação do contrato com a empreiteira. Você vai É, realmente... é fazer um projeto do processo com as pessoas capazes de influenciar no julgamento. Música para meus ouvidos. Bacana. Isso gera resultado para quem? Para todas as partes envolvidas. Para o Até para o cliente, judiciário. para o Até para o judiciário. judiciário. O processo vai ser resolvido com mais celeridade. Em um gabinete de um desembargador, não vou citar o nome dele aqui, mas é uma pessoa que eu admiro muito, e em um outro momento também com o ministro, o trabalho que eu estou trazendo para o Brasil de essa cultura de provas, essa versão de auditoria, esse discover, ele é um trabalho que visa, primeiro, reduzir os erros do próprio judiciário. Porque muitas vezes o judiciário está errando involuntariamente, ou sem perícia, ou com perícias extremamente ruins, ou com perícias boas, mas com vício procedimental, que partiu de um pressuposto que não pode. Imagine uma perícia num sistema que está em posse do réu e ele pode manipular a qualquer segundo. Existem inúmeras perícias sendo feitas e concluindo. Ainda que a conclusão esteja certa, no nosso direito a gente chama de fruto da árvore envenenada. Se a Fruto conclusão da árvore envenenada. estando certo ou não estando certo, não interessa. O que interessa é essa prova é inadmissível em ambiente forense. Por quê? Porque ela pode e com certeza foi manipulada pelo réu. Sem querer jogar confete na própria festa, mas a gente conversando, esses dias atrás, você teve uma repercussão nacional, na mídia nacional, com o resultado de um processo. A gente não vai falar aqui as cifras, porque até a gente deixa as questões expostas. E a gente também não vai falar nome de partes, tudo. Mas foi um grande case. E o objeto dessa ação dependeu essencialmente da prova pericial que você trouxe para dentro dos autos, não é? Explica para nós essa importância, esse case, de uma maneira que nós, advogados, podemos entender a importância do auditor, a importância do perito em acompanhar a prova dentro do processo. Esse caso ele é extremamente emblemático, que ele vem a coroar e comprovar muitas das coisas que eu venho visualizando no judiciário brasileiro. Primeiro, milagrosamente, o judiciário entendeu corretamente e houve um trânsito em julgado dessa ação sem perícia favorável ao autor da ação. Sem perícia. Sem perícia. Não teve perícia. Não teve perícia. Então já jogou totalmente contra a estatística. Mérito dos outros advogados do processo, que foram mais de 10. É importante colocar, é importante que os nossos colegas que fazem a operacionalidade do direito, nós estamos falando da importância da perícia, mas o processo não teve perícia. Até aí. Olha a dicotomia que nós entramos aqui agora. Verdade. Por isso que eu fiz esse destaque. E o caso não é um caso, um simples caso. É um case. Prestem atenção. Então já jogou contra as estatísticas esse processo. Mas teve um trânsito em julgado favorável. Agora a questão é, qual é a indenização? Sem a pré-perícia de admissibilidade, sem a perícia de mérito da capacidade técnica do autor, sem parâmetros técnicos econômicos que calculariam ou calculam os lucros cessantes adventos dessa operação que não aconteceu, e as formas de calcular tal indenização. Veja, todo o trabalho de 12, 14 anos de processo pode ter sido jogado fora e coroado com um grande zero, sem a prova técnica pericial. Ganha o processo. Não ganha absolutamente nada. Bem-vindo ao judiciário brasileiro. Ganhou, mas não levou. Tem coisas na vida que são maiores do que a gente, maiores do que dinheiro.
Uma delas é quando você enxerga quem foi a pessoa certa e quem foi a pessoa errada na história. E eu tive a felicidade de atuar nesse caso pelo autor. O caso está sob júdice ainda tem alguns transcursos ainda, mas esse caso ele acaba coroando algumas coisas. Primeiro, a importância de um escritório de auditoria e perícia num processo desse. Sim. Já transitou em julgado, já ganhou, por que eu vou pegar um perito? Pega lá o contador da empresa ou um contador e põe Faço o meu lá. cálculo ali, pronto, E acabou. pronto, e calculei e coloquei lá o Aqui que eu valor. vou usar o perito? Uma coisa é falar, outra coisa é sustentar e provar. Outra coisa, mais avançada ainda, é ter inteligência por trás das ações. Ou seja, a a a a verdade é ter a expertise de enxergar no ganho as possibilidades de aumentar o resultado. De chegar a uma verdade justa, um resultado justo, equilibrado. Eu sou paupérrimo, você é milionário. Mas nós fechamos um contrato com ele, ou com quem está vendo a gente agora, aqui agora, multimilionário. Você percebendo que esse contrato você iria ganhar 15 milhões de reais e eu iria ganhar 20. Depois do contrato assinado, você me tira deste contrato sem motivação e vai lá e substitui por outra pessoa. Se o parâmetro do dano for eu que sou paupérrimo, concorda comigo que eu vou ter indenização zero? Sim. Tá errado isso. Não é porque eu sou pobre que eu não posso ter feito um contrato milionário com você e que você não auferiu lucros absurdamente altos, 15 milhões de reais, Sim. que eu não contei por mês, por um contrato de 60 meses. Você foi lá e tomou o meu direito de ter esta lucratividade. Se o parâmetro antiquado do judiciário for o dano de acordo com o meu faturamento anterior, eu sou pobre. Você é rico. Isso mostra o quê? Que cada vez mais aumenta o abismo entre o grande e o pequeno. Sim. Davi contra Golias. E o nosso judiciário tem que vir para coibir esse tipo de situação e nivelar essa balança. E ao contrário, rebater até aquela frase cultural sabe, mas o cara é rico, o cara, sabe, o direito vai ficar do lado dele. Exatamente. E aí o que prova, né, esse tipo de processo? Que se tivesse tido lá na etapa processual pertinente, lá na ação de conhecimento, uma perícia do tema, mais um cálculo financeiro lá, não chegava nem na sentença. Já tinham feito um acordo. Ou, eventualmente, depois da sentença, ratificando esses trabalhos, já teriam feito um acordo. Economizaria 7 anos, esse processo já está em 14. E acredito eu que vai mais uns 2 ou 3 ainda. Ele vai chegar a quase 20 anos de ação judicial para ter um conforto àquele que foi lesado na história. Então, veja, tudo aquilo que a gente vem falando da importância da prova, se tivesse feito, tiver um resultado, mas pode ser zero. Não vai ser zero mais, porque a perícia judicial já parametrizou valores relevantes em ambiente de visualização jurídica, mas muito menores que de fato foi oferido pelaquela parte rica da história, Sim. que não quis abrir quanto faturou E, naquela região. a importância do auditor e do perito entrou não na fase de conhecimento, mas na fase de cumprimento de sentença, liquidação. Exatamente. Para fazer o que não foi feito lá atrás, uma perícia que brilhantemente o Tribunal de Justiça daquele estado dessa ação julgou o seguinte: este caso ele é impossível de ser feito um cálculo indenizatório sem uma pré-perícia que analise os parâmetros do tema, ou seja, uma perícia do mérito da ação. Então, veja, estamos rediscutindo, olha o ambiente que nós estamos no Brasil e a necessidade de prova. Estamos rediscutindo o mérito depois do trânsito em julgado. Sim. Por meio de uma perícia técnica, que se o perito fala, olha, aqui não está errado tecnicamente, mesmo com o trânsito em julgado, não vai ter um efeito modificativo retroativo, mas vai ter um parâmetro zero de indenização. Com certeza. Porque não fez lá atrás. E não fez lá atrás, atrasou de 7 anos esse processo. Para a gente fechar,
quero parabenizá-lo pelo case, quero parabenizá-lo pela obra que vai contribuir muito Obrigado. para, não só para os advogados, né, Stefano? Vai contribuir muito para a evolução da boa técnica na operacionalidade do direito. É um livro que o juiz tem que ler, o promotor tem que ler, o advogado da parte autora tem que conhecer, o Cliente. advogado da parte requerida tem que conhecer, e a importância da auditoria e da prova pericial na construção de um processo. Eu falo que processo é um filho que a gente tem que cuidar, a gente tem prazos, mas a gente tem que, né, tratá-lo com todo carinho na fase probatória. Eu quero agradecer você, a sua presença em divulgar a sua obra, né? Porque nós temos muito ainda que falar sobre inteligência artificial, sobre o processo eleitoral, né? E para esse ponto, a gente agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de quem está nos ouvindo, de passar um pouco da minha vivência e dessa visualização de coisas que deram certo em outros países. Eu não estou falando nem no nosso. Nós temos muita coisa boa no nosso país. Nós temos uma criatividade. Eu estava com um amigo americano em São Paulo essa semana e semana passada, e nós temos coisas muito boas no Brasil. Nós temos criatividade que não tem, nós temos inteligência que não existe em outros locais. Agora a gente precisa trazer as governanças, as técnicas, as coisas que estão dando certo em outros países e tropicalizar e utilizar aqui no nosso país. Eu não estou fazendo nada Sim, de inovação. O que eu estou inovando aqui é só de trazer e entender e visualizar uma oportunidade que está na frente de todo mundo. Lá funciona. Aqui tem um instituto análogo. Que tal começar esse movimento aqui de cultura de prova? Isso é bom para você, advogado, isso é bom para o cliente. O cliente é menos risco, mais receita. Para o advogado é mais receita, menos risco, mais para o credibilidade. judiciário, Para o desafoga. judiciário, desafoga, evita erro. Subiu muito o índice de judicialização no Brasil, subiu 20 milhões de processos em um ano. Nós estamos com mais de 120 milhões de ações no Brasil. Olha só. 33 milhões de processos com necessidade de perícia. Mais da metade disso com necessidade de prova de perícia digital, porque tudo é digital hoje. Uma briga de apuração de haveres, de briga de sócio, quem roubou quem. Ninguém roubou escriturando no balanço. Então não é perícia contábil que vai ver isso. Vai ter que ser uma perícia digital para olhar com o sistema. Roubou dentro do sistema, se roubou. Se roubou. Então, num tema que nem tem a ver com tecnologia, vai ter uma perícia digital. Então, a evolução nossa é necessária, essa cultura é necessária. E eu tenho um trabalho difícil aqui no país de levar e ser pelo menos o pioneiro que está trazendo essa visão, mas 7 anos e meio de trabalho eu já estou colhendo alguns frutos com isso, mas é só o começo. Então, quem está com o processo, quem está nos ouvindo, advogado que está nos ouvindo agora, cliente, entenda, há formas diferentes e não ortodoxas, legais, de se anular uma sentença que não privilegiou a verdade real. E às vezes não é erro do juiz de primeiro grau, simplesmente julgou com base no entendimento dele, sem uma prova técnica, ou com uma prova técnica viciada, ou com um procedimento da perícia viciado. E são técnicas avançadas que nem o advogado vai ter e nem o cliente. Então traz para o bojo, analisa o primeiro que existe risco, que existe benefício, e depois começa a usar critérios não de perda, de gasto, despesa, e sim critérios de investimento. A hora que a gente tiver isso, nosso país passa e vira a primeira potência mundial do mundo. Olha só. São inovações técnicas e você precisa adquirir a obra. Evolução tecnológica e impactos no judiciário. Stefano Scalon Cruvinel. Só fazendo um adendo, professor Michel e Andressa foram coordenadores junto conosco da obra, é um compêndio de outros doutrinadores, nós somos autores também dentro da obra, é uma gama de pessoas também junto comigo, que participou desta doutrina inovadora no Brasil. Então, o mérito não é só meu. Bacana prestigiar os parceiros, né? Isso é muito importante. Nós temos muito que falar. O doutor Stefano vai retornar, vai comentar conosco
mais alguns cases de sucesso. E o estúdio Pops, perdão, agradece muito a sua presença e a gente fica muito honrado em divulgar esse tema inovador para a operacionalidade do direito. Muito obrigado. Conta comigo para a cultura. Bacana.